eles perguntaram ao cego: o que tu dizes ser aquele que te abriu os olhos? O cego falou: ele é um profeta. Ele de fato é alguém enviado por Deus. Óbvio, meu pessoal queria responder que ele era alguém enviado por Deus. Ele era de fato o profeta. Ele não sabia que aquele homem era o Cristo, pessoal. Ele falou profeta. E isso enfureceu os sacerdotes e os fariseus e os religiosos, porque eles não acreditavam em nada. Eles eram os mais incrédulos, pior do que os ateus, pior do que aqueles que não acreditavam em Deus, pior do que aqueles que não frequentavam, pessoal, sinagogas da época. Eles eram ateus, eles não acreditavam em nada, eles só tinham o rito. Deus para eles era o rito, as cerimônias, isso era o eterno para eles. Eles não acreditavam no eterno, não acreditavam no enviado, eles não acreditavam no Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não acreditavam na existência do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus para eles se tornou a mecânica, se tornou o rito, se tornou as performances. Pessoal, eles não acreditavam nos profetas, eles não criam nas profecias. Eles eram os mais ateus do que os ateus, eles eram os acadêmicos da incredulidade. Eles não tinham respeito com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável diante dos olhos do Senhor. Eles não conheciam que ele era o Cristo. E o cego sabia que ele era um profeta, mas o cego também não sabia que ele era o Cristo. Mas ele sabia sim que era um homem que abriu os olhos dele, era enviado de Deus, era um enviado de Deus, era um profeta aqui na terra. Depois que ele ia ver quem era aquele homem que abriu os olhos dele, pessoal, isso aqui virou um bate-boca danado, porque eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse um profeta, fosse alguém enviado de Deus. Eles se sentiam ameaçados com a presença de Deus. A presença de Deus era uma ameaça para os religiosos. É uma coisa muito séria, pessoal. A pessoa se sente dono da vinha, dono de Deus. E isso, pessoal, atrapalha muito o evangelho. É como se a pessoa virasse inimiga da palavra de Deus, se sentindo dona da palavra de Deus, entendeu? Pessoal, isso acontece hoje em dia e muito. Mas que vocês não venham ficar escandalizados, pessoal, porque isso vai acontecer, porque hoje em dia, pessoal, a maioria, Jesus diz, Jesus é o Senhor, mas da porta para fora, porque esse tipo de doutrina que Jesus ensina é certo, mas não está certo. Vocês entenderam? A maioria das denominações está assim, mas o Senhor venha ter misericórdia de cada um. E olhamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pessoal, isso não é de hoje, isso já é desde esse tempo aqui. Porque naquele tempo, pessoal, era assim, Deus vê certo, mas não dá certo. Porque eles se sentiam donos da casa de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.